aqui só por causa do amor dele. Eu tô aqui só por causa do amor dele. Ainda bem que Deus levantou alguém para dizer: eu tô tirando a aflição da tua alma, eu tô tirando a inquietude. Eu vou passar ainda hoje dentro da sua casa. Livro de Gênesis, o capítulo é o 22. E nós vemos logo no início desse Novo Testamento a história de um homem que comoveu, através da sua fé, uma nação. E diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse-lhe: Abraão, este respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um monte que lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. Depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e o colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Seja profeta nessa noite e olhe para o teu irmão e diga: está chegando providência. Podemos assentar adorando a Deus. Quando nós começamos a ler a esse chamado, parece que eu não acostumei aqui. A narrativa começa dizendo que Deus, ele pede a Abraão, conhecido como o pai da fé, um sacrifício aparentemente incompreensível. Você que é apreciador da palavra, você sabe que Isaque nasceu de uma promessa. A Bíblia diz que o anjo tem um encontro com Abraão, e ele diz a Abraão que Abraão terá um filho. Sarai, sua esposa, está por detrás da cortina, e ela ri daquilo que é prometido a ela, porque afinal Sarai já está velha, já aos olhos humanos não teria como conceber. E a Bíblia diz que esse anjo corrige Sarai e diz: no tempo determinado tu dará a luz a esse filho. Sarai, ela tem uma das qualidades que infelizmente, ou qualidade não, defeitos que infelizmente muitos de nós temos: pressa em ver o cumprimento da promessa. A Bíblia diz que Sarai, achando que estava a demora para acontecer, ela pega a sua serva Agar, e pede para que o seu esposo deixe com a sua serva. Ei, querido, a pressa não combina com a promessa. Eu não sei o que foi que Deus falou com você. Eu não sei qual é a promessa que você está esperando e nem quanto tempo você está esperando. Mas eu vim para declarar aqui que se Deus prometeu, você não vai precisar de inserir ninguém nesse projeto. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Eu já quero ver mão de adorador de pé, alto assim, dizendo: eu acredito, ainda que o tempo parece ser demorado, Deus vai cumprir a promessa. Não vai dar tempo de eu falar a respeito de Agar, porque o foco aqui é a vida de Abraão com Deus. No tempo determinado,
A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas, lá em Eclesiastes. E no tempo determinado, Sara fica grávida e ela ganha de presente Isaac, que o nome significa riso. Eu entendo que Isaac trouxe muita alegria, mas também trouxe alguns desentendimentos no meio da família. Eu não sei se você já percebeu, mas quando nós agimos com as nossas forças, no impulsionar da nossa mão, sempre vai acontecer desentendimentos. A Bíblia diz que coisa de irmão. Está aqui Mateus, que tem um irmão, eu creio que de vez em quando vocês brigam. Não precisa brigar de verdade, mas aquele de um tira sarro do outro. Eu conheço irmão mais velho que fala para o mais novo: você foi achado lá do lixo. Mamãe pegou você na esquina. Eu creio que Agar começou a deixar Ismael ter essa intimidade de irmão. Só que Sara não era uma mulher curada. Ei, se você é tipo de homem ou mulher que se magoa por qualquer coisa, você precisa curar a sua alma. Você precisa imediatamente... Não, para com esse negócio de que se olharem, olhou para mim. Não é possível que só você tem defeitos, só você tem erros. Não, são as suas emoções que estão desequilibradas, Sarai. Ela olha, vê aquela brincadeira de irmãos, de amigos que estava se formando. E ela já não trata mais Agar como serva, mas ela diz para Abraão: coloca fora essa escrava. Abraão coloca Agar e Ismael para fora. E Deus começa a ter um tratar com Abraão. Se quiser levar esse, que eu uso toda hora, pedestal, né? Gente, eu vou levar o Mateus comigo, viu? Além do véu, por isso chorem. Mas não, vou levar, mas vou deixar assim, entendeu? Abraão, a Bíblia diz que Deus chega e ele pede para Abraão um sacrifício. Deus pede algo que custa caro. Eu já vi pessoas dizerem, e eu também já disse no altar, que eu já entreguei carro, já entreguei casa. Mas será que nessa noite nós estamos dispostos a entregar nós mesmos ou alguém nosso para Deus? Eu já vi muitas mulheres e homens na beira de um leito do hospital, vendo o seu filho doente e dizendo cura. Mas eu nunca vi alguém falar: Deus pode levar. Deus chega para Abraão e diz assim: olha, eu quero um sacrifício diferenciado. Eu quero aquilo que lhe custe caro. Talvez Abraão olha porque ele era um homem rico. E no meio de tantas riquezas, Abraão está dizendo: quem sabe Deus vai pedir 500 bois, 800 mil vacas. E ele fala: vai nos custar, mas nós vamos repor. Mas Deus pede, e a Bíblia declara, o seu único filho. Eu questionei várias vezes, porque Deus relata que Isaac é o único filho de Abraão, sendo que existe Ismael. Porque tudo aquilo que você gerou fora da presença de Deus não conta. Ah não, talvez você está apegado naquilo que você gerou no pecado, no passado, dizendo: não tem como Deus validar o meu presente. Ele está dizendo: eu estou contando o que você está gerando depois que você me conhece. Eu estou contando o que você gerou depois que você começou a andar na palavra, a viver na palavra. Oh querido, Deus não conta o peso dos nossos passados, mas Ele conta o peso do nosso presente. Tem pessoas que não vivem porque estão acorrentados no passado. Tem pessoas que não andam porque estão acorrentados, dizendo: no passado. Deus chega e fala: não, eu não quero, Abraão, eu não quero nada do seu passado. Eu quero o seu filho, que é a promessa do teu presente. Será que você está disposto a entregar seu presente? A Bíblia diz que Abraão, logo pela manhã, ele levanta e vai cumprir aquilo que Deus pediu. Que lição Abraão dá para mim? Tomara que seja para você. Às vezes Deus pede alguma coisa para a gente, Ele fala: vou fazer prova primeiro. Vou ver se não é coisa da minha cabeça. Será que não fui eu que sonhei de barriga cheia? Eu vou esperar 3 dias, vou esperar 4. Ei, quando Deus falar com você, não se apresse em entregar aquilo que Ele está pedindo. Quando Deus falar com você, não se apresse de crer que o mesmo Deus que pediu é o mesmo Deus que já preparou algo extraordinário no teu futuro. O mesmo Deus que disse assim: sacrifica Isaac aqui, é o mesmo Deus que estava preparando e dizendo: Abraão, eu não quero o seu coração nas coisas da terra, mas eu quero o teu coração em mim. Eu já entendo que
que nessa noite Deus está dizendo aqui no Além do Véu: não quero o teu coração nas coisas terrestres, mas eu quero o teu coração em mim. Abraão começa uma jornada. Analisamos que o sacrifício de Isaac, e quando nós mergulhamos, nós vemos que Abraão, ele começa uma jornada de 3 dias, caminhando ele, Isaac e os seus 2 servos. Pensamentos. A Bíblia não permite que eu invente, mas permite que eu acrescente na minha versão atualizada. Porque inventar o que está escrito na Bíblia, não está escrito isso. Mas eu imagino Abraão pensando: isso aí é eu. Abraão segurando no filho da promessa. E tem hora que parece loucura, né? Eu lembro que quando eu estava em Boituva, uma das maiores, muita bênção, eu vivi e viverei. Quem crê nisso? Você viveu, vive e viverá. E eu lembro que uma das promessas que Deus me deu foi a minha casa. Eu morava numa casa, não estou falando de agora, a pastora Sandra Alves. Eu morava numa casa de 3 cômodos, que foi que a minha mãe deixou. E eu estou morando naquela casa, e pobre não deixa herança, pobre deixa confusão. Que é só uma casa, 3 cômodos dando confusão, né? Rico não, rico já faz testamento, já vai no cartório, né? Não, pobre deixa confusão. Ele está aqui, então eu posso falar. O meu filho, eu e meu filho começamos numa guerra por causa daquela casinha. Era 3 cômodos na frente e 4 cômodos atrás. Na frente, você tem que decidir se no dia de chuva você ficava fora ou você ficava dentro, para ver como que você ia querer se molhar, porque dos 2 jeitos você se molhava. Atrás era um pouquinho melhor. Embora o meu filho não dormisse lá, ele não deixava eu entrar lá. Estou falando confusão. E ficava meu filho: a casa é minha. Eu dizia: a casa é minha. Ele dizia: não, porque eu que morei com a avó até agora, eu nunca saí daqui, você saiu para casar, voltou agora. Ficava nós 2 naquela guerra. Um dia eu cheguei até Deus, e eu falei para Deus: Deus, palhaçada isso. Eu falei: eu já estou com quase 60 anos, eu devia ter me preparado. Eu devia ter feito o quê? Me preparado para ter minha casa. Às vezes a gente não sonha sonhos grandes, porque a nossa mentalidade está pegada em coisas pequenas. Eita, apanhei aqui. Não é que nós não podemos, é que nós não temos coragem de sonhar grande. Porque antes de começar a sonhar, a gente fala: não, eu vou passar por decepção, vai dar errado. Ei, querido, Deus te fez para ampliar a sua mente, para você viver o extraordinário dele. Eu estou naquela casa pequena, confortável, bagunçado emocionalmente, mas confortável financeiramente. Quem sabe eu estou contando um pouquinho da sua história no quintal da sua sogra. Está cansada de ver a sogra chegar, abrir a porta: ei, não acordou ainda? Já é 12:00, não pôs feijão. Não, a sogra não está errada, você está no quintal dela, sai fora. Procura uma casa para você. Mas pastora, não tenho dinheiro para aluguel. Se você não se programar, você nunca vai ter projeto para nada. E eu ali pagando internet, luz e água, e levando desaforo. Eu falei: Deus, eu não quero mais isso para mim. E tem hora que a gente tem que se revoltar. Para de ser acomodado, se revolta com essa prova. Se posiciona. Eu falei: Deus, eu vou atrás de uma casa. Quanto eu tinha? 0. O que eu tinha? Uma palavra. Deus falou para mim assim: vai e escolhe a casa que você quiser. Eu falei: opa. Eu não vou nem na imobiliária. Eu vou sair, se tiver gente morando dentro, que desocupe, porque Deus falou que é a casa que eu quiser. Eu falei: não quero nem saber. Passei a mão em mim e vai. É lógico que a gente usa de sabedoria. Fala para a tua irmã: sonho não é delírio. Porque tem gente que delira, né? Sonho não é delírio. Eu estou andando, ou melhor, eu estou dirigindo, e quando eu olho, tem uma casa no interior, uma casa grande, uma casa, o portão da casa dava minha casa. E eu falei para Deus: uma plaquinha humilde, escrito aluga-se. Eu falei: Deus, é essa. Só isso. Olhei para a placa, tirei a foto do portão, tirei a foto do nome da rua,
E fui viver minha vida. Fui mais uma vez lá, fui mais duas. Um dia tinha alguém arrumando alguma coisa, não vou dizer que eu sei que é porque eu não sei. Arrumando alguma coisa, eu paro e pergunto para a pessoa: tá alugando essa casa ainda? Ele falou: tá. É de fulano. Eu falei: é? Ele falou: é seu amigo, vai lá. Eu falei: eu vou. E eu fui conversar com essa pessoa, com o dono da casa. E o dono da casa, na hora, quando me viu, deu um sorriso, falou: ô pastora, ô Sandra, vamos lá. Gente, quando eu entrei naquela casa, meu Deus, aqueles pisos de porcelanato, a coisa mais linda do mundo. Móveis planejados, área gourmet, piscina. Eu falei: nossa, de goteira para piscina, de quarto com chuva para quarto com suíte. Falei: Deus, eu quero. Ei, querido, eu não olhei aquilo que eu podia, eu olhei aquilo que Deus me prometeu. Ele disse para mim: escolhe. E eu disse para Deus: eu quero. Naquele eu quero, eu olhei para ele e falei: quanto custa o aluguel dessa casa? E ele falou: é tanto. Eu levei um impacto. Eu falei: e para comprar? Porque eu vi que o aluguel não ia dar mesmo. Eu falei: e para comprar? Ele falou: é tanto. E eu falei: tá bom, saí e fui embora. Só que eu não deixei a promessa morrer dentro de mim. Você acredita que de vez em quando eu tinha tempo, eu pegava e ia na frente daquela casa com essa toalhinha é modo de dizer, mas com uma toalhinha assim, eu apertava e eu entrava dentro da casa. Pastor, eu sentia o cheiro do bolo de fubá com goiabada que eu tinha feito em cima da mesa. Ei, querido, eu lembro que eu cheguei e conversei com a Marina. Eu falei: Marina, eu estou paquerando essa casa e Deus vai me dar. Não, falei: Marina, eu estou paquerando essa casa, mas é caro para mim. E ela disse para mim assim: ô pastor, é caro para a senhora, mas para o Deus que fez a promessa é troco. Ei, cuidado com quem você conta as promessas que Deus fez na tua vida. Quando Abraão sobe, ele leva só Isaac para ver o cumprimento da promessa. Talvez está atrasada a tua promessa, porque você está colocando muita gente no projeto que Deus falou com você. Ei, melhora aí. Se Abraão levasse Sarai, ô pastora Manu, nós somos mãe, somos cheios de fé, pastor. Mas se Abraão contasse para Sarai, Isaac não saía de lá. Não saía. Sarai dava um show. Vai eu, vai fulano, mas meu filho, sabe o que eu estou dizendo? Só leva quem pode somar com você na promessa. Está pesada a embarcação? Alivia. Pastora, como que eu vou saber? Aquele que sonha junto, aquele que dá ânimo. Não, porque tem jeito que a gente fala assim para eles: aí vou comprar uma dúzia de ovo. Tá caro, não? Já não cabe na promessa. Parece bobeira, mas já atrasou você. Você vai falar: é mesmo. Você tá com o dinheiro na mão, tem condições. Tô tipificando porque eu sou muito simples. Você já está com o dinheiro, está tendo acesso ao ovo, vacilou por causa de uma palavra contrária. Você acredita no que Deus fala ou no que os outros falam? Abraão falou: Isaac custa caro. Ô, pastora Manu, Abraão não estava levando algo que dava para fazer de novo. Abraão não estava entregando algo que seria moldado de novo. Abraão estava entregando algo que ele sabia que jamais voltaria. Mas mesmo assim ele disse: se Deus pediu, eu te amo mais do que meu filho, então é seu. O Eterno está dizendo: eu pedi, não tenha medo, porque eu vou cuidar, eu vou vestir, eu vou patrocinar. Descansa. Você está sentado do lado do teu Isaac, ele está soprando o nome do teu filho para nações e dizendo assim: escolhe, te espera. E quando tu já nunca vi nem falar em escolhe, meu Deus, escolhe, te espera. E quando tu chegar lá, idioma não vai atrapalhar, comportamento não vai atrapalhar, mas a voz de nações irá te alcançar. Sopro de águia. Eu entrei. Sopro de águia. Deus tem um chamado com você terrível. Abraão está subindo com Isaac e 2 servos. Isaac está olhando para o pai e ele está vendo que tem lenha, que tem fogo, mas não tem cordeiro. Eu vou corrigir. Aqui, acho que até fala cordeiro, eu vou até olhar na Bíblia. Mas o que Deus providenciou foi um carneiro.
porque o cordeiro é só Jesus Cristo, né? Mas vamos lá. Ele está levando o filho da sua promessa. Talvez você fale, pastor, você não vai concluir a casa, vou. Do nada. Não vou concluir, senão, né, pastor? Do nada não, debaixo de uma promessa. Deus cria uma situação adversa lá, para me abençoar aqui. Aquele homem está com alguém da família doente, eu não estou sabendo de nada, não estava debaixo de maldição de nada, eu não sabia de nada. A única coisa que eu sabia é que Deus falou para mim assim: filha, vai lá e dá um pouquinho de óleo ungido para ele. Eu falei, Deus, o que eu vou chegar para um homem que eu falei de aluguel de casa, que eu falei de compra, com um vidro de óleo ungido, Senhor? Ele falou, faz o que eu estou mandando. Eu cheguei para o homem com essa cara linda que eu tenho, eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Eu falei, eu vim trazer para o senhor. Ele olhou, fez o que vocês fizeram, deu risada, falou, obrigada. E eu falei, amém. Quando eu virei as costas, ele falou para os amigos, pastor, a Sandra não está bem da cabeça. Ela quer comprar a casa. Para ela comprar aquela casa, só um milagre. Ele deu a palavra-chave. Talvez você não está entendendo, você está achando, para mim tem que ser dinheiro, tem que ser inseminação, tem que ser, não sei, não, Deus está falando, é só um milagre. É só quem acredita em milagre que vive promessa. É só quem já viveu que vai falar, eu não vi ninguém viver, mas eu estou pronto e eu não vou morrer. Oh, fica de pé, querida. Só essa moça aí, eu acho que é preto e branco, essa moça. Helemaia Torre. Retibasaia Torre. Ela para mim é uma mulher traumatizada. Algumas pessoas pensam que quando eu falo do ex, falo de A, de B e C, é porque eu não estou curada dentro. Meu Deus. Eu falo para motivar vocês, para vocês saberem que Deus faz, que Deus não nos desampara. Aquele homem olha para mim e ele diz assim, só um milagre. Eu vou quase todos os dias à frente daquela casa, eu aperto o óculos, eu aperto o relógio, o que está na minha mão, e a minha mente me leva ali dentro. Ei, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está restaurando a tua vida, mas você está olhando para aquilo que você perdeu e não acredita que Deus pode fazer algo melhor do que aquilo que você perdeu. Eu sou prova viva de que Deus não vai dar nada pela metade, que Deus não vai dar nada quebrado. O barro, quando passa pelo fogo, ele passa e volta a tomar uma forma original. Deus está te quebrando e dizendo, eu quero você na sua forma original, diz o Senhor. É forma original. Eu procurei casa para alugar. Eu fui em imobiliária. E Deus falava para mim, a pressa não combina cá. Começa. Vamos olhar, vou falar de novo. A pressa não combina com... Eu falei, Deus, mas lá não dá. Deus falou, sem fé. Eu esqueci. Eu confesso que eu esqueci que eu não tinha dinheiro. Eu esqueci que eu não tinha o controle do portão daquela casa. Eu esqueci de tudo, só falei para o homem uma palavra. Eu falei, o senhor disse que é um milagre. Se é um milagre, então eu vou morar naquela casa, porque eu conheço o Deus que faz milagre. Dá uma cutucada da sua irmã e diga, você conhece o Deus que faz milagre? Pede para esse, fica de pé, pastor. Fica de pé. Relemacho. Relimar-se que refácia. O nosso Deus é aquele que traz a existência até aquilo que ainda não existe. Enquanto eu estou falando de um sacrifício, o Eterno está dizendo assim, o sacrifício está sendo Ele. Relemai choni rotai que ni refobia. Nas suas costas eu vejo traição e vejo perdas. E o Eterno diz assim, diga a Ele que eu vi e a minha espada de justiça está fincado na terra. Não ficará nada encoberto, pois sou eu Deus que vou revelar cada detalhe para ti. Aqueles
que te roubaram e pensaram que ia te destruir, eles vão ver você florescer no meio desse deserto. Elemando que vai a sol de li refácia, aonde houve desonra, o Eterno está dizendo: eu estou trazendo para você dupla honra. Sacrifica. Enquanto a casa estava lá com a placa de aluguel, sabe o que eu estava fazendo? Sacrificando minha vida, pregando debaixo de chuva, pregando debaixo de xingo, pregando debaixo de humilhação, pregando debaixo de filho bêbado chegando em casa, tudo, pode falar? Tudo molhado do xixi, vendo mulher bater na porta dizendo: paga. Deitei com ele, ele não pagou. E eu dizia: Deus, eu estou aqui, ó. O Senhor não vai me tirar daqui? A hora que eu menos esperei, o dono daquela casa chique, ele liga para mim e fala: Sandra, ô louco meu, o que olho é aquele? O meu neto nasceu com hidrocefalia. Quando você deu o óleo na minha mão, eu ri, mas meu coração falou: vou levar para minha filha. Minha filha começou a ungir a cabeça do meu neto. Meu neto saiu de lá sem ser operado, com a cabeça normal. A casa é sua. Quanto que você pagou, Sandra? Eu coloquei na promessa o projeto. Ei, enquanto você está esperando a promessa, se movimente. Enquanto você está esperando a promessa, ande. Enquanto você está esperando a promessa, faça alguma coisa. Deus está dizendo: Isaac está subindo com o pai. Ele pergunta: olha, eu já vi que tem faca, eu já vi que tem lenha, mas o cordeiro é de menos. O cordeiro é Deus quem vai prover. Senhor, eu estou cantando, eu estou pregando, eu estou dizimando, e a promessa, Deus já está provendo. Dentro daquela casa, Mateus, deixa eu ver se tem um dos meus aí. Tem? Ok, daí? Você está entendendo? O Léo já sacou. Dentro daquela casa tinha só eu. Uma casa grande, bonita, mas faltava quem? Meu filho. Meu filho que estava afastado dos caminhos do Senhor. Meu filho que estava no alcoolismo. Meu filho que estava na prostituição. Eu lembro eu sentada na beira da piscina, chorando. Ali Deus falava para mim: você não vai sair nem da beira, Paula. Eu falei: Deus, eu quero ficar aqui. Eu sentada na beira da piscina, chorando. E Deus disse para mim assim: eu não vou fazer nenhuma promessa pela metade. Isaac estava dizendo para o pai: nós estamos subindo para entregar algo para Deus, mas está faltando algo. E eu vim para declarar que não vai faltar nada. Está a providência de Deus chegando aqui. Está a providência de Deus chegando nessa casa. Eu subia no altar e muitas das vezes em lágrima, muitas vezes em dor, muitas das vezes em tristeza. E pregava e dizia assim: ei mãe, levanta. Ei mulher, ei tal, fulano, seu filho, sua sogra, sua avó. E Deus vai fazer. E muitas das vezes quando Deus me tomava para falar, eu dizia: Deus, mas tá ruim lá em casa. Uma das últimas vezes que eu fui pregar no templo, falo templo antigo, qual é a palavra certa, é isso? No templo, na antiga residência do Além do Véu, uma mulher chegou para mim e disse assim: eu não sei se ela está aqui hoje. Ela disse para mim assim, uma das vezes que eu fui pregar, não a última, uma das vezes que eu fui pregar, essa mulher disse assim para mim: o meu filho se suicidou, se jogou na linha do trem. Você lembra disso? Sua mãe orou comigo com essa mulher. E Deus falou para mim assim: para ela a esperança acabou, mas o seu ainda está vivo. Está vivo? Não, estou perguntando para você, sua promessa está viva? Ela pode até estar torta, mas se está viva ainda há esperança. Ela pode até estar acabada. Eu olhei e falei: Deus, o que faço? E Deus falou para mim assim: você não vai viver meia promessa. Antes de eu pregar, eu preciso que vocês conheçam meu filho. Meu filho que estava perdido, Deus falou para mim: eu vou restaurar a vida dele.
Eu vou fazer dele um novo homem, uma nova criatura. Ele vai entregar a sua vida a Jesus. Ele vai caminhar com você. Eu achei que ele ia andar comigo lado a lado, que eu ia ter que ficar dando uma madeira. Vem cá, lindo. Ia ter que ficar dando uma madeira, pagiando ele. Que nada, se formou um homão. Ele cuida de mim. E aí Deus, como não faz nada pela metade, ainda deu uma cadeira no legislativo, na cidade onde ele passou vergonha. Deus honrou ele. Eu vivo promessa. O cordeiro, pastor, olha Deus provendo aqui. Aqui. Não, eu tenho testemunho. Olha aqui, tá bonitinho. Não é bonitinho não, filho. Você é lindo. Você é 1000 graus. Tá bonito. Só que eu precisei andar. Eu precisei reagir. Eu precisei olhar dizendo: eu só tenho a faca. Eu só tenho fogo, perdão. Eu só tenho fogo e a lenha. Você não pode deixar apagar o fogo. Você não pode deixar apagar o fogo da presença do Espírito Santo na tua vida. Você não pode deixar de deixar os elementos da oração, do jejum, da entrega, da busca se apagar no cotidiano da espera da promessa. Isaac está subindo com o pai e ele está dizendo: está faltando. Aí o Abraão diz: não se preocupa, o principal nós já temos. Nós temos fogo e tem lenha. Tem fogo aí? Se tem fogo da glória, se tem fogo a praia. Ai, o filho prometido, pedido de sacrifício. Toma, pega. Abraão, quando chega na ponta do monte, ele precisa usar toda a sua fé e a sua intimidade. Sabe o que Abraão fala? Vocês servos, fiquem aqui. Eu e meu filho subiremos e depois voltaremos. Em nenhum momento ele falou no singular, sempre no plural. Subiremos e voltaremos. Você está achando que você está sozinho? Deus está contigo. Tem uma passagem bíblica que me mantém. Todas as passagens bíblicas é um alicerce para a gente, mas tem uma que me mantém: o barquinho. Você já parou para pensar? Se Jesus contasse, vai ter tempestade, eu falava: no meu barco não. Pega o barco do vizinho. Aqui, never. Uau, never. Pergunta mais outra coisa? Falem. Aprendendo inglês, filho. Eu falo yes, never e good morning. E tic. Já estou bem. 4 palavrinhas. 1, 2, 3, 4. Tem momentos que nós esquecemos que foi Deus quem pediu o barco. Imagina, nós estamos aqui, não sei fazer a contagem, nós estamos aqui milhares de pessoas. Deus olha para você e faz um chamado. É você. Se Ele for contar o que você vai passar, você fala: não vou aguentar. Ou não. Se Deus fosse contar para mim tudo que eu vou passar, né? Porque eu estou vivo, então eu falava: estou fora, Senhor. Deixa eu quietinho aqui, encostada na proa. Só que quem vive encostado na proa também não vive milagre, viu? Ah, não, quer essa vida de crente meia boca, quero ficar só por aqui mesmo, de vez em quando eu dou um spoiler num culto, não vai viver milagre. Emprestou o barco, Jesus está dentro. Vem tempestade. Está muito calmo a sua vida? Jesus não está no seu barco. Se é essa a resposta que você esperava, é isso. Está calmo? Jesus não está no seu barco. Barco bom é barco que encara a tempestade. Barco bom é barco que quando olha e fala: está balançando. Não estou falando que a gente não tem medo. Lógico que tem medo. Lógico que a gente chora. Você sabe que ontem eu falei para Deus: Deus, não deixa eu fazer oração de gente bobo. Porque tem gente que faz oração besta.
Se o Senhor é Deus, ei, você não conhece Deus? Até ontem você estava orando para quem então? Não é porque a prova chegou hoje. Se o Senhor é Deus mesmo, a Bíblia diz para mim fazer prova. Então até ontem você estava orando para quem? Só porque na prova ele já deixou de ser Deus? Não, eu falei, não quero fazer oração de besta. Não, porque se o Senhor não fizer, se o Senhor fizer, eu como a Bíblia. Imagina, eu quero comer pastelzinho de Belém em Portugal. Não é nem aqui. Para de fazer oração sensacionalista. Abraão não coloca pressão em Isaac e nem nos servos, pelo contrário, ele coloca a intimidade que ele tem em Deus. Nós subiremos e depois nós desceremos. Ele não falou nada assim, não, se o Senhor é Deus, ele vai pôr um cordeiro lá, eu não vou precisar matar Isaac. Ele foi disposto. O Senhor pediu? Eu vou fazer o que o Senhor pediu. Mas eu vou crendo que no meio desse pedido, eu acredito que Abraão, ele pode dizer assim, eu posso até matar meu filho, mas Deus vai ressuscitar ele. Que fé é essa, né? Tem hora que a gente vê algumas coisas mortas na vida da gente. Tem hora que a gente vê coisas que a gente fala assim, não tem jeito. Deus fala, pera um pouquinho, eu vou ressuscitar para você saber que eu sou Deus. Não tenha medo de entregar, mas entregar para a pessoa certa. Não tenha medo de viver sacrifícios, mas viver sacrifícios no lugar certo. Para de viver esse negócio de estou fazendo, que tanta prova é essa? Não está fazendo medicina, não está fazendo, não vai lutar taekwondo. Você é crente. E crente não vive de prova, crente vive de intimidade, crente vive de busca. Crente, quando recebe a promessa, ele fala, eu já vou caminhar, porque tem a promessa. Quando eu vim para cá, pastor, a São Paulo, Deus falou para mim assim, 2024, é 25 esse ano, né? 2024, ano de expansão. Eu já estou numa casa boa, já, eu e meu filho, isso aí já estava tudo resolvido, tudo em paz. Eu falei, não começa, Deus. Não começa. Expansão. Eu falei, tá bom, Deus. O que o Senhor quer? Sai da casa. Eu falei, imagina. Falei, olha aí, eu falei, imagina, piscina, filho. Não, que sai da casa, o quê? Eu entrava com a piscina. Sabe aquele teto que você aperta o botão, o teto... Não tenho psicológico, Deus. Estou sendo sincero. Falei, o meu psicológico não está preparado. Falei, ele, eu vou te expandir. Eu falei, não quero. Sabe por que eu disse que eu não quero? Porque eu não acreditava que Deus poderia fazer mais do que aquilo. Tem hora que a gente não aceita o que Deus fala, porque a gente não acredita que Deus pode fazer. Fica de pé, querido. Ou de trás do Senhor. Eu olhei e falei, eu já estou acomodada. Eu já estou tranquila, do jeito que está. Tá bom. Pensa comigo. Eu entrei na casa sem móveis, porque o que eu tinha combinava. Não dava. Comprei uma cama king. Só para... as outras coisas lá, era tudo, né? Já feito lá, né? Enfiado na casa. Tô lá só com o quarto. A cozinha tem aquele... Como é que é o nome, bispa? Cuti, aquele fogão. Esse negócio aí, TikTok. Esse negócio aí. Já tinha isso aí. Tinha tudo lá. Eu fiquei com uma cozinha e um quarto. Deus pega uma mulher dessas lojas. Sabe essas lojas chique? Que tem... Ajuda eu aqui. Móveis planejados, mas é arquiteta. Me pega uma mulher, uma moça de paisagismo, arquitetura, para mobiliar minha sala. Deus fala para mim, sai. Falei, imagina. Falei, mas não sai daqui por nada, Deus. Ele falou, ano de expansão. Eu não sei o que você está retendo, mas Deus está dizendo, é o ano do seu crescimento. Relemai de Sirra, relibiou de Kir. Embora eu esteja vendo você do lado dessa moça bonita, eu estou vendo um vento soprando ao contrário. E quando tem vento soprando ao contrário é porque Deus está no barco. O Eterno está dizendo assim,
disse para mim aqui: diga para ele que o que eu estou pedindo para ele não se compara com o que eu tenho para entregar ainda esse ano. Então descansa, porque tem providência de Deus chegando. Fica de pé, grande. Veja uma porta. Entendeu? Não é porta que faz assim, não é porta que sobe sozinha, porta que depende da sua força. E o Eterno está dizendo assim: eu tenho visto a tua força. Relebold que dirra, relema subdécia. O Eterno diz assim: conta 45 dias, porque em 45 dias vai chegar novos contratos. Elemando o derraite ou me renécia. Tu diz assim: Senhor, se tu me honrar nessa área financeira, eu faço um voto. O Eterno diz: então eu estou dando resposta. 45 dias, chega naquela oficina, novos contratos. Eu saio daquela casa. Eu venho morar em São Paulo capital. Eu não queria morar fora, porque eu estava vivendo... mas eu vou usar estava. Eu estava vivendo a melhor época da minha vida com o meu filho. Olha Deus pedindo um sacrifício: deixa seu filho aí, vai. Eu falei: Deus, agora que a gente sai chupar sorvete, agora que a gente sai dando risada, agora que ele empresta dinheiro para mim, eu empresto para... Família. Isso é família, viu, gente? Não estou falando daquele filho que pega o cartão da aposentada, acaba com ele e depois não paga de volta. Estou falando de família. Família se respeita, família empresta e devolve. Se está pro da sua mãe, está na hora de levar de volta. Tá na hora de entregar. Falei: agora que eu estou vivendo a melhor parte, agora que o Senhor restaurou. O acusador já apontou uma lá e falou: estou falando para você. O acusador está lá, pastor, eu vi. O acusador apontando, dizendo: devolve o tapuér, devolve. Eu falei: agora, Deus. E Deus falou assim para mim: seu filho precisa crescer. E eu vim embora para São Paulo. Chegou aqui em São Paulo, nada difícil. Porque quando Deus dá um projeto para a gente não pode falar que está difícil. Senão o inimigo percebe que a gente está... Tudo novo. Tudo novo. E aí eu estou vivendo tudo novo, amigos novos, lugares novos, morando perto do aeroporto. Nossa, eu falei: Deus me trouxe aqui para mim morar perto do aeroporto, ficar mais fácil para mim pegar a ponte aérea, achando que... dona da estação de avião. Para não passar essa trem. Meu filho, Deus está ajeitando lá. E Deus ajeitando eu aqui. E querido, tem hora que Deus vai colocar nós em lugares distantes para ver a promessa dele se cumprir. Ah, como assim? Se Sara estivesse junto, ela teria atrapalhado a intimidade de Abraão. Quem está atrapalhando a tua intimidade? Se eu junto do lado do meu filho não subia monte não. Meu filho sobe mais monte do que eu. Às vezes eu ligo para ele e falo: mãe, eu estou indo para oração. 5 horas da manhã. Eu estou virando na cama para ver se eu rendo até 8 horas. Frito. Se eu estivesse lá, não ia estar lá não, filhinho. Ora aí mesmo. Sair nesse frio. Querido, tem gente que não entende o que Deus está pedindo para você. Tem gente que não entende o tamanho da sua entrega. Por que você jejua tanto? Por que você ora tanto? Por que você sobe no monte tanto? Porque o que Deus está pedindo para mim não se compara com o que Ele vai fazer por mim. Abraão está lá com Isaac. Eu imagino lágrima descendo do olho. Porque Isaac é adolescente, né? Eu tenho um adolescente em casa. Adolescente chato. Digo chato, mas amando. Meu neto é o maior. Nossa, não tem nem como falar. Quando eu era adolescente, Mateus, eu amava uma rua. Bom, já era da rua, né? Então eu amava uma rua. Mas quando nós melhoramos um pouquinho de vida, a minha mãe falava assim, uma vez por ano. Minha mãe falava assim: nós vamos lá em Sorocaba.
E a alegria minha em Sorocaba era ver os arranjos de Natal na rua, aquelas árvores com bola. Estava na febre daquelas lojas de R$1,99. A gente entrava para não comprar nada. Final da história, era um cachorro quente sentado, fui para Sorocaba. Só que eu nem dormia, pastor. Eu ficava, meu Deus, amanhã eu vou para Sorocaba, amanhã eu vou para Sorocaba. Era um evento. Esses dias meu neto estava em casa, eu falei, meu neto, vamos no Shopping Amália? Do jeito que ele estava na cama, o celular, ele falou, vamos. Eu falei, João Pedro, então levanta e se arruma. Tá bom, vó. Eu tomei banho, eu pentei meu cabelo, eu troquei de roupa. Olhei, meu neto estava lá no celular. Eu falei para ele, se você demorar mais 5 minutos, você não vai. Ele falou, tá bom, vó. Eu falei, você não vai mais? Ele falou, tá bom. Mas me deu uma raiva. Eu falei para Deus, Deus, o que é isso? E Deus falou, apatia. Desperta ele. Você não pode ser apático. Você tem que ser ativo. Você tem que entender o cenário que Deus te pôs e falar assim, não, eu vou andar nesse cenário. Você acha que Isaac com 17, pastor César sabe, com 17, pastor Wagner, 17, com 17 anos, foi fácil amarrar ele? Foi. Eu acredito que ele não tremeu. Eu acredito que ele não correu, desobedeceu. Ele falou, epa, eu já entendi. Papai tem fogo. Papai tem lenha. O que custa sacrificar eu? Sabe o que eu estou dizendo? Para de fazer projetos sem sua família. Para de fazer projetos sem inserir filho, sem inserir marido, sem inserir mãe. Não coloca a sua família no projeto. Tem muita gente que dá errado porque quer fazer projeto sozinho. Ah não, eu vou fazer escondidinho, eu não vou contar para ninguém. Eu poderia chegar aqui e falar, eu sou a 10ª vereadora mais votada de São Paulo, e o seu filho é pinguço. Não, eu conto, eu sou a 10ª vereadora mais votada, e seu filho é vereador na cidade também. Insere a sua família. Insere. Tem pessoas que acreditam em todo mundo, mas já não acredita em colocar a família no projeto. Isaac falou, já entendi, papai. Porque o lugar que a gente mais é ferido é na casa. Oh, meu Deus. Eu tenho 5 minutos. Fica de pé, A de preto. Fica de pé. É marrom ou é preto? É você. Eu vivi numa casa desunida. Criança, adulta, até ontem, né? Quando eu digo ontem, é ontem bem distante. Até o ano de 2022, mais ou menos. E eu percebi que eu não inseria. Eu era tão egoísta que eu orava por tudo e por todos. Eu só não inseria a minha família. Eu achava que não tinha jeito. Eu preciso viver. Você sabe aquela coisa, vai ser assim sempre. Não, eles não vão mudar. Mas eles não precisam mudar. Quem precisa mudar primeiro tem que ser eu. E a mudança tem que começar em você. Enquanto eu olho para você, o Eterno fala assim, ela foi traída no pior lugar, na família. E aí Deus está falando, já não está na hora de curar esse coração e inserir a família no seu projeto? Já não está na hora de curar esse coração e dizer, perdão pai, perdão mãe, perdão filha, perdão, eu quero continuar e eu quero que vocês façam parte desse projeto. Isaac podia correr, mas ele estava dizendo, papai tem fogo, papai tem lenha. Ei querido, quando tem fogo, quando tem vida de oração, quando tem chama acesa, a nossa casa acredita no projeto e ele entra junto e fala, estamos juntos, vai dar certo. Insere a família. Aquela casa, pastor Wagner, que chovia, você pode pensar assim, pastor, seu filho está morando na casa que você ganhou? Imagine. Aquela casa eu ganhei para mim morar. Quando eu saí de lá, a chave voltou para o dono. E aquela casa que chovia? Não me pergunte como. Porque milagre a gente não explica. Aquela casa que chovia, que era uma coisa terrível, virou uma ONG. Casa Dona Dita Alves. Eu, Sandra Alves, eu atendia mais ou menos 70 famílias.
atípicas. Lembrando que atípicos, família típicas não é autistas. Todos que têm uma deficiência. É uma família típica. Eu atendia 80 famílias. Atendia com o básico do básico do básico. Eu vim embora. Nós reformamos aquela casa. Meu filho atende 372 famílias. Atende com psicóloga, com TO, com cursos profissionalizantes para os pais, para as mães. Ô querido, quando você aceita que você tem que sacrificar alguém, foi necessário o sacrifício da distância, o sacrifício de cada um tomar conta da sua vida. Talvez você está no lugar errado, tomando conta da vida de quem não é para que você tomar, e esquecendo que você tem um Isaac para entregar para o Senhor. Quando eu entreguei o meu Isaac, Deus falou: eu vou ampliar, você vai fazer muito mais junto com ele do que sozinha. Eu abro lá o Instagram, vejo meu filho fazendo corrida com pais atípicos. Eu vejo meu filho chamando o terapeuta para dar palestra. Eu vejo gente fazendo aula de crianças atípicas, deficientes, fazendo aula de pintura. Ei, mas foi necessário eu sacrificar o meu Isaac. Eu poderia falar: eu vim embora e perdi. Eu vim embora e ganhei um filho. Abraão foi isso que aconteceu. Ele amarrou. Ele fez tudo o que Deus pediu. Ele estava dizendo: eu estou disposto. Você está disposto a fazer o que Deus está pedindo para você nessa noite? Você está disposto nessa noite não ser só um pedinte, mas ser um entregador de sacrifícios? Não, você está disposto nessa noite mudar, dizer assim: não, eu não vou ficar pedindo Deus provê o cordeiro. Eu vejo Abraão falar uma vez só: o cordeiro Deus proverá. Eu vejo falar uma vez só. Não vejo mais ele falar, não vejo falar que ele faz prova com Deus, mas não vejo mais nada. Eu vejo ele determinado. Na determinação, Deus já está gerando uma ação. Quando você determina que vai fazer aquilo que Deus mandou, Ele já está pronto para realizar aquilo que Ele falou. Quantos estão determinados? Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei o que você precisa. Mas eu sei o que Deus está falando. Entrega. Entrega. Talvez entrega esse desejo louco de ser mãe. Está em depressão. Não está nem se relacionando de beijo na boca, abraço, porque só pensa em gravidez. Entrega. Você vai entrar em depressão, querida. Vai destruir sua vida, seu casamento, sua história. Não, pastora, eu não. Eu é concurso. Eu já fiz 200 concursos públicos. Entrega. Entrega. Para com essa ansiedade. O que eu preciso fazer? Ter lenha e fogo. Oração. Já dei tanto glória sem vontade. Como assim glória sem vontade? Provada. Aí saía esses aleluia. Eu falava: Deus, oh meu Deus, está sofrido esse aleluia. Eu queria tanto estar dando glória de tal jeito. E Deus falava para mim: continua. Isaac amarrado, talvez olhando para o pai com uma lágrima nos olhos, talvez olhando para o pai com a faca, sem pestanejar, sem pensar, sem vacilar. Sem vacilar, o pai com a faca. Sabe o que ele ouve? Nos momentos dos nossos maiores sacrifícios. É aí que nós escutamos uma voz limpa de Deus na nossa vida. Porque a Bíblia diz que Deus não mandou profeta. A Bíblia diz que Deus não mandou sacerdote. Mas o próprio Deus gritou: Abraão, Abraão, não faça tal. Quer ter intimidade? Primeiro sacrifica. Mostra para Deus que você está disposto a abrir mão daquilo que você mais ama para viver aquilo que você mais quer. Abraão é o pai da fé. O homem que viveu o extraordinário de Deus na sua jornada. A Bíblia diz que enquanto a faca está levantada, Isaac está amarrado, aparece um carneiro.
numa montanha, é porque Deus faz aparecer milagres em lugares improváveis. Vou repetir para você se alegrar. Deus faz acontecer milagres em lugares improváveis. Eu vou repetir porque você não pegou. Deus faz acontecer milagres em lugares improváveis. É montanha, é carneiro. Deus fez aparecer. Desamarra, sacrifica. E sabe o que cumpre? O que Abraão falou: eu e o menino subiremos. Você pensou nisso já? Cumpre o que Abraão falou. Homem de Deus não erra. Quando fala, quando Deus manda ele falar, Deus cumpre. Imagina Abraão descendo com Isaac. Não foi Deus que falou para Abraão: você sobe e desce. Abraão disse. A intimidade dele era tanta que ele falou: eu vou subir e vou descer com meu filho. Ô querido, quando quem está disposto a sacrificar o que tem, quando ele libera uma palavra profética, Deus faz acontecer. Porque quem vive o profético não espera lugares prováveis, vive milagres em lugares improváveis. Fica de pé você aí. Fica de pé. Tem perna, fica de pé. Se não tem, eu entendo. Fica de pé todo mundo. Que coisa linda. Eu escrevi aqui para mim não esquecer, ó. A lenha é essencial no ambiente da igreja. Olha, a lenha é essencial no ambiente da igreja e em nossas vidas, pois ela é o armamento que faz acender, manter a brasa, garantindo que o próximo elemento, que é o fogo, não se apague quando unido. Eu entendi que eu não posso andar com ninguém com lenha molhada, né? Daí vem aqui o fogo. O fogo é vital em nossas vidas para manter nossas lâmpadas acesas e nos aquecer na presença de Deus. E a faca deve estar pronta para cortar as raízes do pecado. Isaac notou que tinha tudo, exceto um detalhe crucial: o cordeiro. Sua pergunta revela a sua compreensão dos rituais de sacrifício de Abraão. O nível extremo. Ambos caminham em silêncio. Ambos caminham confiando que, independente do que aconteça no caminho, haverá um propósito. Independente do que aconteça no processo, há um propósito de Deus na vida. Eu termino aqui, ó. A provisão de Deus. Deus providenciou o carneiro. Abraão mostrou uma lição para nós, que mediante a fé e a fidelidade, nós nunca devemos recusar algo que Deus nos pede, pois muitas vezes somos testados com o que temos de mais valioso. Assim como Abraão, devemos confiar que Deus pediu, Ele proverá, e Ele prometeu, Ele cumprirá. E se Ele pedir de volta, lembre-se de que o Senhor está apenas testando sua fé e a sua fidelidade.